Eu sempre tive, a minha infância foi super tranquila. Eu sempre tive tudo que eu quis dos meus pais, eles sempre me deram amor, atenção, carinho. Sempre fui feliz com a minha irmã, com a minha família, sempre se reunia, todos juntos. Nunca tive problema com ninguém. Na escola também, quando criança, sempre fui do jeito que eu sou hoje, feliz, brincava com todo mundo, conversava. E quando eu tinha 8, 9 anos, minha mãe começou a frequentar uma igreja e ela começou a levar eu com a minha irmã junto com ela. E a gente começou a ir, começou a gostar, né? Pra criança era tudo novo. Aí minha mãe se batizou um tempo depois, logo depois minha irmã se batizou. E quando eu completei 12 ou 13 anos, eu me batizei. Mas não me batizei porque eu sabia o que era o batismo, mas sim porque eu achava que se eu me batizasse eu seria salvo. E aí, depois disso, eu nunca tive uma vida com Deus próxima, de ter intimidade, de ser uma pessoa que demonstrasse que tinha Cristo em si. E sempre vivi assim, ia na igreja quando dava, quando queria, não era uma vontade de ir. E aí minha vida começou a virar meio que mecânico, ir na igreja só de domingo, ou não ir nem de domingo, só ir na ceia, mas eu ia na ceia porque eu achava que era obrigação, porque eu era batizado. E mesmo com os pecados eu achava normal tomar ceia e estar em pecado, mas eu achava que não sabia ainda o que era pecado, o que era coisa. Meio que sabia, mas não me importava. E quando eu tinha 16, 17 anos, eu falei pra minha mãe que eu não ia mais pra igreja porque eu não era aquele cristão. Eu falava pra ela que eu tava indo à toa. E entre eu ir à toa ou só dos dias que eu ia de domingo, era melhor que eu não fosse de vez, parasse de vez. Aí eu tomei essa decisão e afastei da igreja que eu ia. Mas não por ninguém, por algo que aconteceu na igreja, mas sim por mim mesmo, porque eu não ia meio que mecanicamente. E aí fiquei um tempo afastado da igreja e foi aí que 2 amigos meus da escola, o Kevin e o Alan, me convidaram para ir na igreja deles. Aí eu lembro que eu fui no mês de agosto e a primeira vez que eu fui eu achei algo totalmente diferente. O jeito que eu fui acolhido, com amor, o jeito que era diferente, o culto, as coisas que estavam acontecendo. E depois daquele dia eu tomei a decisão de continuar ali, naquela igreja. E daí tudo que estava acontecendo para mim era algo novo. Pessoas novas que eu estava conhecendo, o tempo de oração, lendo a Bíblia, participando de coisas novas na igreja. E tudo foi novo. Aí tava bom, tava sendo transformado em muitas coisas, só que transformado nas coisas às vezes que eu queria ser transformado, meio que negociando com Deus. Algumas coisas eu não tirei de mim, alguns pecados, algumas coisas. E o tempo foi passando, eu comecei nessa igreja firme mesmo, aí comecei a frequentar o Gêmeos, e tava assim demais. Aí teve a época da multiplicação, que foi multiplicar o meu Gêmeos, o pastor foi e disse que eu ia ser o líder. Aí pra mim foi algo demais ser líder. Só que dentro de mim eu ainda estava com aquela dúvida de, será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Mas eu aceitei, porque eu pensei, como que eu vou dizer não para não para uma proposta, mas para ser líder, né? E aceitei, e depois, menos de um ano na igreja, tantas coisas novas acontecendo, eu já fui líder, mas ainda faltava algo, faltava aquela entrega, mais intimidade com Deus. E aí, ser líder para mim foi uma coisa totalmente diferente. Num tempo que eu estava sendo cuidado, eu comecei a cuidar de pessoas, só que eu ainda precisava daquele cuidado. E aconteceu várias coisas do meu Gêmeos ser em um lugar, depois mudou e foi para minha casa, que era um sonho meu de ser o Gêmeos da minha casa. E aí foi demais, minha mãe com meu pai, minha irmã participando, pessoas da minha família participando. E eu queria cuidar deles, mas às vezes eu não conseguia cuidar deles. E eu comecei a querer cuidar mais deles e esquecer de mim. E não me importar tanto comigo, não querer buscar ajuda nos problemas que eu tinha. Aí aconteceu várias coisas, tipo, coisas pequenas que acontecem assim no dia a dia e você acaba, nossa, eu errei aqui, falei ali. Aí acho que teve, tipo, problema de relacionamento.
eu comecei a gostar de uma pessoa e eu achava que era algo de Deus. Nada, nenhum problema com ela, mas eu vi que não era. Depois era só uma amizade, só tipo uma irmã, um carinho. E quando eu descobri que não era para ser um relacionamento, isso me abalou demais. Eu fiquei muito triste. Aí você pensa, nossa, sério que isso aconteceu? Você pensa que não vai acontecer. E naquele momento era um momento que eu precisava de ajuda, conversar com alguém. E foi um momento que eu preferi ficar sozinho e guardar pra mim o que eu tava sentindo, tudo que tava acontecendo. E eu comecei a criar dentro de mim que eu tava sozinho, que eu não tinha ninguém, que eu não tinha amigos. E na verdade eu tinha, só que eu sempre fui uma pessoa que eu esperei alguém chegar em mim e perguntar se eu tava bem. Eu nunca fui atrás de uma pessoa pra me abrir e conversar. E tanta coisa acontecendo, aí eu comecei a me afastar de todo mundo, comecei a ficar fraco de não ler a Bíblia, não orar. O Gêmeos começou a meio que cair, não ter mais aquele cuidado com as pessoas. Aí eu trabalho em comércio e naquele ano eu tive que trabalhar até a noite, que era dezembro, que era final de ano, né? E eu comecei a não ir na igreja, não frequentar os Gêmeos, nem ir na igreja. E aí eu acho que eu comecei a ficar mais fraco, porque não tinha mais aquele tempo para Deus, era só o serviço, só ir na igreja de domingo. Aí foi quando um dia eu sozinho pensei, eu vou entregar tudo. Eu pensei, ainda cheguei a pensar, nossa, vai ser meio que feio, meio estranho, né? Em menos de 6 meses já entregar os Gêmeos. Só que daí eu conversei com o pastor e falei, pastor, a minha decisão é não entregar os Gêmeos porque eu não consigo mais ser líder. Eu não consigo mais cuidar de pessoas. Eu acho que eu preciso de cuidado. Só que até ali o meu pensamento era só de entregar os Gêmeos e tentar me ficar mais firme, ter mais força. Mas dali eu comecei a ver que faltava muito mais dentro de mim. Eu ainda achava que eu tinha Deus, só que faltava um preenchimento. Foi aí que eu pensei, vou começar a ir na igreja um dia sim, um dia não, um culto sim, um culto não, quando der. Começar a experimentar as coisas que o mundo tem, essas alegrias, essas coisas. E eu fui atrás dessas coisas. Ninguém chegou, Lucas, eu te ofereço isso. E tanto que eu dei as costas para todo mundo que eu tinha, pastor, líder, os amigos da igreja. E comecei a procurar coisas do mundo, que eu achava que aquilo lá ia me encher, eu achava que aquilo lá era alegria, que eu me achava sozinho na igreja. Foi aí que quando a primeira vez que eu entrei numa balada, numa festa, quando eu entrei eu falei, nossa, que lugar diferente. E naquele momento Deus falou comigo, Lucas, você sabe que aí não é seu lugar, você está no lugar errado. Mas pra mim, eu ainda falei, não Deus, eu vou ser feliz. Tanto que eu falava pra todo mundo que agora eu estava vivendo. No mundo eu estava sendo feliz, o que acontecesse eu ainda estava sendo feliz. E aí várias coisas foram acontecendo, aí eu me afastei totalmente da igreja, parei de ir em todos os cultos, minha mãe e meu pai iam e ficava, nossa Lucas, você tem que ir, cadê aquele Lucas de antes? Pessoas falavam, nossa, o Lucas mudou da água pro vinho. E pessoas não acreditavam no que estava acontecendo, porque nunca imaginaram eu fazer as coisas que eu estava fazendo. E aí eram várias festas, experimentando várias coisas que o mundo oferecia, como drogas, bebidas. E aí começou eu achava que aquilo lá era normal para mim, que o pecado era normal, que eu ser feliz no momento de uma festa, no momento que eu estava fazendo alguma coisa era ser feliz. Só que depois que eu saía daquele lugar que eu estava mal, aí eu me sentia mais sozinho, só que eu ainda achava, não, vai ter mais próximas vezes que eu vou nesse lugar e vou estar feliz. Só que eu passava uma semana totalmente estranho, eu encontrava pessoas que eram da igreja, que vinham falar coisas boas pra mim, eu fugia dessas pessoas, não queria falar com ninguém, eu sentia raiva de todo mundo que era da igreja, sentia um rancor por elas, porque eu me sentia abandonado por elas. E sempre foi assim, sempre continuei indo em coisas que eu nunca me imaginei lá, e Deus todas as vezes falava, Lucas, não é seu lugar, não é seu lugar, e eu insistia. Aí eu teve um culto, depois de uma semana de festas que eu fui num culto, e daí foi demais aquele culto, só que eu entrava na igreja, eu não tinha coragem de olhar para as pessoas, eu sempre cumprimentava quietinho, não era aquela pessoa feliz que eu era antes. Aí eu ia orar, eu não conseguia, eu só ficava com a cabeça abaixada, não conseguia cantar, não conseguia fazer nada, eu me sentia envergonhado quando eu olhava para alguém. Aí tem um amigo meu, Kevin, que no dia seguinte que eu fui no culto, ele mandou uma mensagem de bom dia, que Deus abençoe seu dia.
Aí eu pensei, nossa, que estranho, faz muito tempo que eu não converso com ninguém, aí ele me manda mensagem. Aí depois daquele dia a gente começou a trocar ideia e eu ainda estava frequentando coisas do mundo, coisas erradas. E ele todo dia conversando comigo, só que ele nunca me perguntou o que tinha acontecido, o que eu tinha passado. Só que eu pensava, nossa, por que será que ele ainda não perguntou? E ele todo dia mandando mensagem como foi meu dia, como estavam as coisas, e nunca me perguntava o que tinha acontecido. Aí eu pensei, nossa, o dia que ele me perguntar, eu acho que eu não vou ter resposta. Aí ele ficava, mano, você vai no culto hoje? Aí às vezes eu falava que não, às vezes eu falava que sim, eu ia. E aí teve um culto do Empoderados, que eu fui também, foi demais. Aí eu tava num culto assim, aí eu comecei a orar um pouco assim, mas envergonhado, e falar, pai, eu quero a sua presença, eu quero sentir. Aí teve um homem lá da igreja que veio orar por mim, me abraçou e falou, Lucas, sinta o abraço do pai, ele está aqui para te abraçar. E naquele dia eu me senti acolhido por Deus, assim, sabe? Uma coisa que eu achava que eu já tinha perdido, que era Deus na minha vida, e Deus sempre esteve comigo. Apesar de tudo que eu fiz, todos os erros que eu tive, ter virado as costas para todo mundo, ter traído Deus, Deus estava comigo. E no dia seguinte, eu dormi na casa dos meus amigos aqui da igreja, e eu com o Kevin, a gente foi tomar um sorvete, a gente começou a conversar, ele contou umas coisas dele, aí ele me perguntou o que aconteceu. Aí quando ele falou, eu parei, gaguejei um pouco. Aí foi uma coisa que, tipo, eu me abri totalmente pra ele, contei tudo que tinha acontecido. Aí ele começou a contar quando ele orava por mim, eu falei, nossa, que demais. Daí eu pensei, eu pensava que eu tava sozinho, mas tinha pessoas se preocupando comigo e orando por mim, com saudades, orando pra mim voltar. Aí a gente conversou bastante, eu falei tudo pra ele. Aí no final ele falou, mano, você se arrepende dos seus pecados? Eu falei, me arrependo. Ele falou, você quer entregar sua vida pra Jesus? Aí quando ele falou aquilo, eu pensei, nossa, eu tenho essa oportunidade de novo. É mais uma chance que Deus está me dando. Aí ele orou por mim, aceitei Jesus novamente. E depois daquele dia lá, minha vida foi totalmente diferente. Por mais eu perdi os meus desejos de coisas mundanas, mas por mais que algumas pessoas vinham ainda, Lucas, vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa. Eu falava não, mas eu ainda não tinha coragem de falar que eu tinha me convertido, que eu tinha voltado. Que eu ainda tinha coisas para ser mudadas. E depois daquele dia, faz acho que uns 2, 3 meses, muitas coisas foram mudando. Coisas que eu falava, o que eu fazia, eu deixei de fazer, assim. E pra mim foi entrar na igreja e ver aquelas pessoas olhando com um olhar de felicidade, falar, Lucas, que bom que você tá aqui, que bom que você voltou. Pra mim aquilo lá eu nunca me abandonaram, eu que criei dentro de mim. E eu senti muito o amor de Deus por mim, através daquelas pessoas, e o acolhimento que eu tive de novo, aquelas pessoas não me julgando, não me apontando, mas sim me acolhendo de estar voltando. E aí eu comecei a falar, pai, mas eu tô voltando de novo, mas será que um dia eu vou sair de novo? Eu vou ter essa recaída? Aí Deus falou, Lucas, simplesmente deixa eu agir agora. Não queira mudar da sua forma que você da outra vez. Deixa eu mudar. E da outra vez que eu voltei para a igreja, eu queria mudar mais por fora. O que as pessoas estavam vendo. E eu nunca me importei com o coração e com a mente. Por isso que eu acho que eu sempre deixei o mal falar mais na minha mente, agir mais no meu coração. E dessa vez, quando Deus falou, Lucas, eu vou mudar o seu coração primeiro e a sua mente. Eu vou curar o seu coração, a sua mente, as suas feridas, para depois as pessoas verem. E depois daquilo lá, eu ainda continuei me importando. Nossa, mas o que as pessoas estão vendo agora? Um Lucas que era da igreja, que saiu, voltou. Será que as pessoas estão duvidando, estão acreditando? E muitas pessoas ainda estão falando, você voltou para a igreja? Rindo. E eu falava, nossa Deus, será que eu vou ter que passar por tanto julgamento? E ele falava, Lucas, acalma, eu tô te curando, eu tô te moldando da minha forma. E depois, nessa caminhada agora, eu comecei a aceitar esse tratamento de Deus de dentro para fora, no meu coração, na minha mente. E tanta coisa, hoje por mais que algumas pessoas não vejam a mudança do Lucas, mas eu sinto a mudança que eu tô tendo agora, do meu agir com as pessoas. E hoje eu olho para cada pessoa que me ajudou, que fez parte dessa caminhada,
E eu falo, nossa, eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, porque Deus, tipo, colocou meio que anjos para me ajudar. No momento que eu me sentia tão sozinho, eu acredito que Ele permitiu que eu ficasse um tempo fora para mim ver que eu ainda tinha pessoas por mim. E acredito que tudo na minha vida tem um propósito. Eu não saí em vão e nessa minha saída assim, não fiz coisas erradas assim à toa. Acredito que o Kevin sempre me fala que desse meu testemunho muitas pessoas serão curadas, eu vou ajudar muitas pessoas. E hoje às vezes eu fico pensando muito nas coisas erradas que eu fiz, mas acredito que agora eu tenho que pensar só nas coisas boas que virão e não ficar remoendo o passado. Eu errei, mas Deus me perdoou. Todos os meus pecados, todas as minhas falhas foram deixadas na cruz. E hoje é uma caminhada tão diferente da outra vez, de ser transformado da forma que Deus quer. Quando Deus fala, Lucas, faz isso, e eu estou fazendo, você fala, nossa, eu tô caminhando, tô voltando e tô no caminho certo agora. E hoje eu vejo a alegria dos meus pais de verem que eu estou voltando, a alegria da minha família, que sempre acreditou em mim. A minha mãe, no tempo que eu fiquei fora, ela insistia em falar, Lucas, você vai ser um pastor. E eu toda vez zombava dela, falava, mãe, esse sonho já é passado. E hoje voltando eu falo, mãe, eu vou ser um pastor sim. Aquele sonho não foi perdido, ele só estava guardado, ele voltou. E hoje às vezes eu acabo me preocupando com o que as pessoas me julgam, o que as pessoas me falam. E acredito que daqui pra frente, essa mudança que está no meu coração e na minha mente vai começar a ser por fora também, para que as pessoas não vejam o Lucas que era cristão e se desviou, mas que vejam um Lucas que estava no mundo e se converteu de verdade e agora está seguindo Cristo. E as pessoas, o meu desejo no meu coração é que agora as pessoas vejam verdadeiramente Jesus na minha vida. Não me olhem com um olhar de dúvida, com um olhar de um menino rebelde, mas sim de um menino que foi totalmente transformado. E eu creio que através de mim Deus vai curar muitas pessoas. É o meu desejo, sim, e quero poder sempre estar ajudando muitas pessoas e acredito e tenho fé que dessa caminhada eu não saio mais, eu vou ficar firme com Deus. E tem um versículo que fala em Lucas 15:24, que é: meu filho estava morto e reviveu, meu filho estava perdido e foi achado. E é isso que aconteceu na minha vida, estava totalmente perdido, totalmente desacreditado, muitas pessoas ainda acreditavam. Mas muitas pessoas que não me conheciam antes falavam, esse menino já era, tá perdido, um rebelde. Mas Deus, Ele não desiste dos filhos dele e Ele me deu mais uma chance de mudar a minha história. E eu acredito que eu vou ter uma nova história daqui pra frente.